Esse versículo da Bíblia, ele pode salvar o teu casamento, tanto como ele pode te ajudar a tomar atitudes diferentes que venham melhorar ainda mais o teu casamento. Eu sou o evangelista Cláudio Augusto, e se você quiser saber o assunto em questão, fica comigo aqui, acompanha esse vídeo, e eu tenho certeza que se você colocar em prática, muitas coisas irão mudar. E detalhe, meu amigo, vai mudar para melhor, vai mudar para muito mais melhor do que já é. Efésios, capítulo de número 5, versículo 28, a palavra diz assim: da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Bom, amar a si mesmo. A realidade é que Deus, ele deu ao nosso corpo 5 sentidos. E esses 5 sentidos, ele faz com que nós possamos conduzir o nosso corpo, a nossa saúde, um bem-estar muito melhor do que parece. Esses 5 sentidos, que não são muito falados, eles têm a incumbência de trabalhar totalmente ao nosso favor. Por causa desses 5 sentidos, em nosso corpo, a gente tem um dia mais agradável, até na alimentação ou qualquer outra coisa. Os 5 sentidos é visão, audição, paladar, tato e olfato. Vejam, se você estiver vendo algo que você não goste, algo que venha te causar um mal-estar, é só você parar de ver, você é livre. Você viu, não gostou? Pare de ver. Aí, se você está ouvindo algo que prejudica os teus ouvidos, que é desagradável, é só parar de ouvir. Ninguém pode te impedir de parar de ouvir. Da mesma forma, se você coloca algo na boca que você não gostou, automaticamente o teu paladar já vai identificar: isso aqui não está agradável. Você deixa de ingerir. E continuando, se você toca em algo que você sentiu que é desagradável, é a mesma coisa. Você vai deixar de tocar. E por último, se você sente um cheiro que não te agrada, ou você muda de ambiente ou fica ali sofrendo com um mau cheiro. Isso tudo faz o quê? Isso tudo ajuda com que o corpo se sinta bem. Isso tudo ajuda com que você se sinta bem, né? Que você vai se sentir protegido por causa destes 5 sentidos que Deus abençoou o nosso corpo. Logo então, o apóstolo Paulo, tanto quanto Jesus, ou Jesus tanto quanto o apóstolo Paulo, eles tocam numa área muito sensível e muito profunda, né? Por exemplo, Jesus Cristo disse assim: amai o próximo como você ama a si mesmo. E Paulo está dizendo: amai a vossas esposas como você ama o seu próprio corpo. Olha que coisa maravilhosa. Jesus poderia dizer: amai o próximo como você ama a sua mãe. Amai o próximo como você ama os seus filhos. Amai o próximo como você ama a sua família. Amai o próximo como você ama a sua esposa. Não, mas ele disse: amai o próximo como você ama a si mesmo. E aí o apóstolo Paulo, ele diz: amai a vossa esposa como você ama o seu próprio corpo. Parece não ter nada romântico nisso, né? Se tratando de casamento, se tratando de relacionamento. Mas há uma profundidade aqui. Há uma profundidade, porque tanto Jesus como Paulo, eles estão falando sobre o cuidado pessoal e sobre o amor próprio, sobre se amar, sobre se valorizar, sobre se cuidar. Porque o resumo é simples. Como você pode dizer que ama as pessoas? Como você pode dizer que ama a sua esposa, que ama a sua família, se você não amar a si mesmo? Se você não se abrir para amar a si mesmo? Porque quem ama a si mesmo vai tentar se cuidar. E não vai se cuidar de qualquer maneira. Vai se cuidar da melhor forma possível. Então, se tem algo que até o adversário chamado diabo
Ele cita no livro de Jó, que na tentação sobre Jó, ele diz o seguinte, né? Olho por olho, dente por dente. Se você tocar na saúde do homem, o homem dará tudo pela sua saúde. Ele vai dar tudo pela sua saúde. Então ele é um estrategista. Ele falou assim, olha, tá certo, ele perdeu os bens, mas com saúde ele pode reconquistar. Ele perdeu a finança, mas com saúde ele pode reconquistar. Ele perdeu amigos, mas com saúde ele pode reconquistar. Ele perdeu tudo, mas ele tem saúde, ele pode reconquistar. Mas aí o inimigo diz, mas tira a saúde dele. Porque sem condições financeiras e sem saúde, ele não é nada. Então até o adversário sabe o quanto a saúde, quanto o corpo humano precisa da saúde, precisa estar bem. Então isso aqui, Paulo e Jesus, eles pegam pesado. Eles não estão dizendo, ó, ama a sua esposa como você ama o seu carro. Ama a sua esposa como você ama a sua profissão. Ama a sua esposa como você ama isso. Não, como você ama o seu corpo. Como você se ama. Porque essas coisas são passageiras. E se você as perder, o material, mas com saúde você pode reconquistar. Então Paulo e Jesus, eles estão falando, quando você se valoriza, da mesma forma que você cuida de você, da mesma forma que você se dedica para a sua saúde, eles estão dizendo aqui, se dedica também em amar a sua esposa, se dedica em cuidar da sua esposa. Já imaginou se assim eu fizesse? Esse pessoal que muito lutam, né? São casados, mas parece que é cada um por si, Deus por todos, ou Deus para mim, cada um por si. E parece que casaram, mas são divididos em questões pessoais. Não é bem isso que estamos aprendendo aqui. Aqui está dizendo totalmente o contrário. É preciso amar a esposa como você ama o seu próprio corpo. Por que a Bíblia diz isso? Porque é simples, meu querido. Se você não se ama, você não vai realmente conseguir amar. Vou mais além. Nem sua esposa, nem mãe, nem pai, nem ninguém. Vai ser uma pessoa vazia andando na terra. Vai ser um recipiente vazio. Porque a pessoa que se ama se valoriza. E quando você se valoriza, você não vai ser um ser dependente para chamar atenção. Você não vai viver na sombra de artistas. Você não vai viver na sombra de quem às vezes você pensa que é, para achar que você pode ser amanhã também. Quando você se ama, o primeiro princípio é você saber que o amor que você tem por você, você vai conseguir passar para a sua companheira. E vice-versa. E vice-versa. E vice-versa. A esposa também. Amar o esposo. Que é um assunto delicado, porque quando se trata de amar o próprio corpo, né? Amar, quanta gente que tem preconceito do próprio corpo, quanta gente tem preconceito da própria aparência, quanta gente que é desleixado com o próprio corpo, com a própria aparência. Então aí fica a dica bíblica, não minha, não uma dica psicológica ou filosófica, mas é uma dica bíblica. Quer melhorar esse relacionamento? Quer melhorar o teu casamento? Quer trazer melhoras para esse relacionamento? Veja aí como você tem se cuidado. E aí você consegue então ver como você tem cuidado também da sua esposa. Veja a forma que você se ama e veja a forma como você quer amar. Agora o mais interessante não é... Meu Deus, a Bíblia ela nos pega, né? Não tem para onde escapar. Aqui Paulo está dizendo, para você amar a esposa, não é da forma, né? Da forma que ela quer te amar, é da forma que você ama o seu corpo. Primeiro você se ama a sua esposa, aí a coisa vai fluir da melhor maneira possível. Continuando nesse assunto, por exemplo, cuidar do próprio corpo exige investimento e cuidado. Investimento e cuidado. Se você ama a sua saúde, você não vai ingerir no seu corpo, né? Você não vai ficar aí comendo pimenta para lá e para cá. Por quê? Porque você sabe que faz mal.
Vamos falar do limão, por exemplo. Você não vê pessoas saindo por aí chupando limão para saber que ele é azedo. Na escola, quando está estudando, aprende o quê? Limão é azedo. E, no entanto, os alunos não levam, a professora não leva limão na escola e fala assim para os alunos, para provar que o limão é azedo, cada um dos alunos vai chupar o limão. Não precisa. A mente humana, ela capta muito rápido. Se ensinou, falou, pronto, é azedo. Da mesma forma, se Paulo está dizendo, se Jesus está dizendo que a prioridade de amar o próximo, amar a esposa, é amar a si mesmo, então, querido, você quer que prova mais o quê? Você teria coragem de ingerir algo que venha lhe fazer mal? Não. Você teria coragem de cortar sua própria pele? Não. Você teria coragem de furar um dos teus olhos? A troco de quê? Da mesma forma, aquilo que você não quer para o seu corpo, aquilo que você não quer para a sua vida, aquilo que você sabe que vai lhe fazer mal, o apóstolo Paulo está dizendo, também não faça então para a sua esposa. Não precisa nem você correr atrás de como eu posso amar melhor a minha esposa, né? 10 passos de como amar melhor a minha esposa, 20 passos de como amar melhor a minha esposa. Vou ler 100 livros amando a minha esposa. Não, 100 não tá bom. Eu vou estudar agora a psicologia sentimental de como amar a minha esposa. A resposta está aí, meu querido. Num versículo, Efésios capítulo 5, versículo 28. Quer saber como amar a sua esposa? É só você passar a ver como você se ama. E depois diz assim no final. Por quê? Porque quem ama a sua esposa, ao final do versículo, quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. E por quê ama a si mesmo? Porque lá em Gênesis, a palavra é: agora são uma só carne. E quando você está cuidando dela da forma que ela merece, automaticamente você está cuidando de você também. Automaticamente vocês estão se unindo para dias melhores. Estão se unindo para viver coisas no casamento. Estarão blindados aí sim para suportarem adversidades que virão, para suportarem circunstâncias que virão. Mas o segredo é: você vai estar amando ela. E quando alguém perguntar para você qual o curso de amor que você fez para amar tanto a sua esposa do jeito que você ama, aí você responde: bom, eu passei a amar a mim e passei a amar a minha esposa da forma que eu amo meu corpo, e eu amando ela, eu estou amando a mim mesmo. Está aí a resposta, tá bom? Deus te abençoe. Continua aí nos acompanhando sempre que puder. Compartilha esse vídeo, de repente vai ajudar alguém que está buscando resposta de como mudar circunstância no casamento. A mudança está aí. Começa a te amar, se amar, né? E ama a sua esposa da forma que você ama o seu corpo, porque amando a sua esposa, você vai estar amando a si mesmo. Deus te abençoe.